Alguma vez você já parou para pensar que se você deixasse de ser produtivo no seu trabalho, você seria imediatamente descartado ou substituído? Ou que o amor que as pessoas dizem sentir por você desapareceria a partir do momento que você deixasse de ser útil para elas? Então é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Quais são os perigos de tentar basear a nossa vida na utilidade que a gente tem para as pessoas e quais são os riscos de tentar agradar todo mundo. A ideia principal desse vídeo foi baseado na obra do autor Franz Kafka, que ele tem um livro muito famoso chamado A Metamorfose. O personagem principal desse livro é um caixeiro viajante. Um belo dia acorda transformado em um inseto gigante e ele descobre que todo o sentimento que as pessoas nutriam por ele era baseado na utilidade que ele tinha para essas pessoas. Ele sustentava a família, pagava as dívidas do pai, e a partir do momento que ele não consegue mais suprir as necessidades das pessoas que viviam ao redor dele, ele simplesmente foi descartado como algo simplesmente substituível. E Franz Kafka, quando ele escreveu esse texto, ele não estava criando uma história simplesmente da cabeça dele. Ele usou essa história como uma maneira de desabafo. Ele que nasceu em uma família onde o pai dele era alguém muito pragmático, que via a existência dele baseada simplesmente na utilidade que ele tinha. Ele era um advogado e ele chamava o seu diploma de direito de preparação para o nada. Agora para pensar assim, quantos CEOs de grandes empresas, quantos atletas de alto nível ou trabalhadores comuns que trabalham em show de fábrica ou fazem trabalhos manuais, a partir do momento que eles deixam de ser útil para uma determinada corporação, para a sociedade de uma forma geral ou para o ciclo íntimo deles ali, amigos, familiares, quando essa utilidade deixa de existir, como essas pessoas são simplesmente descartadas. A partir daí a gente se dá conta de alguns pontos, como o valor condicional, que a utilidade dessas pessoas é baseada simplesmente naquilo que elas podem oferecer como moeda de troca. Muitas vezes a identidade é confundida com a função que ela exerce, com o cargo que ela exerce. Então ela acaba se perdendo como um indivíduo. É muito comum hoje as pessoas não se conhecerem a tal ponto de você perguntar quem elas são e elas dizerem: eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um gerente de uma grande empresa, e elas acabam se definindo pelo cargo que elas exercem, sem saber quem de fato elas são. E aí a gente cai numa outra questão, que é o fardo da invalidez. A partir do momento que elas não conseguem ou não podem exercer essa função, elas se tornam um fardo para as outras pessoas. Basta você ver nos asilos, nos orfanatos, e a partir daí você começa a sofrer um esquecimento após essa invalidez. Você simplesmente é descartado, jogado no limbo do esquecimento e substituído sem o mínimo de remorso por as pessoas que diziam te apoiar, te amar, que diziam que te elogiavam, muitas vezes teciam muitos elogios à sua competência ou à sua pontualidade ou qualquer característica que elas acreditassem que fosse primordial. E aqui eu vou dividir com vocês uma história que retrata muito bem isso, e é uma história pessoal, algo que aconteceu comigo. Em 2019 entrei em uma empresa alimentícia, do ramo alimentício, onde eu entrei num cargo mais baixo, um cargo ali de chão de fábrica, que era o cargo mais como ajudante mesmo, ali daquela empresa. E aos poucos, pela minha competência e por eu ser alguém que estava sempre disponível para fazer tudo que fosse determinado, ao longo do tempo eu fui escalonando e galgando degraus dentro dessa empresa. Dentro de alguns anos, eu cheguei ao cargo de gerência dessa empresa. Então eu comandava uma equipe de linha de produção e era responsável pelo funcionamento operacional da questão de produção mesmo dessa empresa. E houveram algumas situações que foram desgastando ali dentro, onde eu acabei perdendo a cabeça ali e entrei em conflito com outro funcionário esse que eu ajudei, né, onde mais uma vez retrata a questão da utilidade. Quando eu fui útil para essa pessoa, ele se mostrava de uma maneira,
E a partir do momento que ele conseguiu o que ele queria, ele começou a minar as situações ali dentro, e isso foi me desgastando. E eu cheguei a entrar em conflito com essa pessoa e fui dispensado do meu cargo. E eu tinha criado vários processos dentro dessa empresa, e como esses processos já estavam automatizados, a partir do momento que eu entrei em conflito ali dentro, eu não tinha mais utilidade, porque tudo ali dentro já estava pré-programado. Todas as pessoas ali dentro já tinham adotado os processos que eu havia criado, né? Alguns que já existiam eu melhorei e outros eu havia criado ali dentro. Então eu não havia mais utilidade e eu simplesmente fui descartado daquele setor, daquela empresa. E isso me trouxe uma frustração muito grande. O sentimento das pessoas é baseado na utilidade que nós temos para ela. Então esse caso é uma questão que ilustra muito bem essa questão assim de utilidade e descarte a partir do momento que você não consegue mais suprir as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, seja no âmbito profissional ou pessoal, relacionamentos amorosos, entre amigos, enfim. Mas se por um lado Franz Kafka mostra essa dura realidade que a gente muitas vezes deixa passar no nosso cotidiano devido à correria do dia a dia e a gente nem se dá conta o quanto isso afeta a gente diretamente, existem alguns outros pensadores, alguns filósofos que, se a gente analisar muito bem, eles conseguem inclusive nos dar algumas alternativas para que a gente não caia nessa armadilha de basear a nossa vida na utilidade que a gente tem para as outras pessoas e nessa necessidade de querer agradar a todo mundo. Um deles é Maquiavel. Maquiavel, no livro O Príncipe, que é um livro inclusive que eu tenho aqui, eu tenho essa versão aqui do livro O Príncipe, onde ela é bem direta ao ponto, e Maquiavel ele retrata bem isso na obra dele quando ele fala sobre a diferença entre ser temido e ser amado. O ideal para um príncipe é que ele deveria ser amado e temido ao mesmo tempo, mas quando isso não for possível, ele deve preferir ser temido do que amado, porque o amor ele é baseado simplesmente na utilidade, que é aquilo que Franz Kafka relatou na obra dele. E o ser humano, o homem em si, o homem, quando eu falo, é como espécie, tá? Não como gênero, mas o homem ele baseia o sentimento de amor na utilidade. Esse sentimento é um sentimento muito volátil, que pode mudar conforme as necessidades ou as circunstâncias. Já o medo, muitas vezes, aliás, em todas as vezes, o medo ele faz com que as pessoas pensem duas vezes antes de te atacar ou de tentar puxar o seu tapete. Se Maquiavel vê esse ponto de um lado mais prático, político, baseado no pragmatismo político da obra O Príncipe, a gente tem, por outro lado, a visão de Nietzsche. Nietzsche, por outro lado, diria que Gregor Samsa, ele baseou a vida dele naquilo que ele chama de moral de escravo. Ele se anulou a vida inteira dele sem saber quem ele realmente era e sem fazer aquilo que ele realmente queria. Gregor Samsa já era esse inseto muito antes dele sofrer essa metamorfose. A metamorfose em si só externalizou essa situação. Então é preciso aprender a dizer não e nos livrar dessa necessidade de querer agradar aos outros, cair nessas armadilhas que foram contadas para nós desde o início. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima.